Começa agora o Esporte Brasil na Web TV. Divisão de rede com o Palmeiras campeão brasileiro sub-20 na Neoquímica Arena diante do Corinthians. Receba! Viver uma final de campeonato, algo tão esperado na vida de qualquer atleta, ainda mais para esses jovens que estão à beira do profissional. Alguns deles já até estão por lá, mas fizeram parte da decisão do Brasileiro Sub-20. Afinal, tivemos em campo Corinthians e Palmeiras. E em um duelo com torcida única, a Fiel empurrou a equipe comandada pelo ídolo Danilo. Time com melhor defesa do torneio, diante do melhor ataque. Empurrado por cerca de 18 mil torcedores, o Corinthians acertou a trave do Palmeiras com Kaique. E chegou com Matheus Araújo e Pedro. O Palmeiras foi igualando e não demorou a ameaçar a meta de Cauê. Em cobrança de falta, Léo Maná levou perigo no início da etapa final. E aí brilhou a estrela da joia palmeirense. Hendrick mostrou porque tanto se espera dele. E com todo o seu talento, abriu o placar dentro da casa rival. O camisa 9 conduziu a bola e bateu rasteiro, sem chance para Cauê. Hendrick, a joia da base do Palmeiras! Deus é especial, Deus é tudo na minha vida, então ele faz coisas grandiosas pra mim, e tá só com 16 anos, né? Ganhando esses títulos, participando da seleção, fazendo tudo isso, né? Participando do profissional, do jogo do profissional, pô, é inexplicável pra mim. Eu só tenho que agradecer a Deus e continuar agradecendo e focado no meu futebol que, como eu tava falando, pretendo um dia ganhar o coração de todo o Brasil. O Corinthians se lançou ao ataque com Biro, Giovani e Pedrinho, mas foi com o zagueiro João Pedro que se aproximou do empate. O Verdão ainda ficou com um a menos com a expulsão de Ian após esse lance com Matheus Araújo. O Timão insistiu, apertou e chegou a marcar com Guilherme Biro nos acréscimos, mas o impedimento foi marcado para o desespero do elenco corintiano. O Palmeiras aguentou a pressão e levou o bicampeonato, que veio com briga e muita confusão dentro de campo e também nas arquibancadas. Acho que acabou tendo uma comemoração em frente ao nosso banco, os meninos ficaram irritados, né? Infelizmente isso não pode acontecer. É jogo de alto nível, é jogo de duas equipes muito qualificadas. Eu quero ganhar o coração dos brasileiros, então eu peço desculpa também à torcida do Corinthians, porque eu não tinha outro lugar para comemorar. Eu fiz uma comemoração, mas pedi desculpa, não quero desrespeitar ninguém, mas é isso, né? Agradecer a Deus por mais um título. Itaquera é sempre igual, Itaquera é sempre igual, apanha na base no profissional, apanha na base no profissional. Mais um capítulo na história desses jovens, que ainda tem um longo caminho pela frente nesse mundo da bola. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Eita, nós! Essa disputa foi quente, dentro e fora de campo. Mas o Palmeiras tem essa joia, Hendrick, que tem um repertório infinito de gols. Apenas 16 anos, sendo aquele que chama a responsabilidade no sub-20. Abel Ferreira vai colocando no finalzinho dos jogos, vai dando uma chance, vai preparando. Ai, Dedê. Tá legal demais. Fique vendo. Legal. Vai deixar pra colocar o Hendrick em campo na última rodada contra o Inter no Beira-Rio. Aí não, né, Abel? Não, ele vai jogar antes. Lá ele já vai jogar de titular. Já vai... Para, Denilson. É pior aí no cenário, fica mais nebuloso. Ah, mas que legal, que legal. O caminho que ele está traçando. Ontem eu vi uma declaração dele pós-jogo e, cara, me parece bem maduro para a idade. Ah, sim. Né? Tá sendo bem preparado. Está sendo muito bem preparado. Então, E parabéns pro Denilson, Hendrick. eu acho que ontem, depois do gol do Hendrick, que garantiu o título, como o Palmeiras teve um jogador a menos, não é? Então isso fez com que o Palmeiras ficasse muito mais defensivo, se retraísse. E o Corinthians, claro, tinha que fazer um resultado, foi para cima. Mas o Palmeiras é um time que fez uma campanha muito bonita, muito sólida.
E a gente vê que tem alguns nomes aí, né, do Paulo Vitor, que é o técnico, que talvez até o Abel possa aproveitar para a próxima temporada. Até porque é um time consistente e foi uma grande decisão, 2 rivais. E aí a comemoração dele já abraçado, aí todo mundo fica louco. E definitivamente esse gol acabou definindo a partida, mostrou que o Palmeiras estava assim pronto na casa do adversário, hein, Bebê? Pressão na casa do adversário, Você tendo tirou personalidade. uma casquinha do Ronaldo Giovanelli, né? Ele sumiu, você não percebeu que ele sumiu no final de semana? Não, acho Sumiu que no final de semana. Ele falou comigo só no sábado, quando o Corinthians ganhou. Sumiu, no feminino. cara. Sumiu o Ronaldo, porque o Ronaldo ele tem esse problema, né? O time ganha, ele aparece, não, quando ele ganha, perde, ele é o ele que some. mais zoa. Aí quando, Ele tem esse problema aí. Agora, alguns foi legal lances, pro Palmeiras, né? Isso aí eu acho que pelo investimento, pela maneira como o Palmeiras lida com essa categoria de base, é um título expressivo e olhando para o futuro, para jogadores que possam ser aproveitados. Agora, isso aí é a parte ruim, isso aí realmente não é legal. A gente não gosta de violência, perder a cabeça. É uma final, não é de campeonato, mas é aquela história, ânimos acirrados e acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Infelizmente, a gente ainda está falando só da boa atuação do Palmeiras, da boa atuação do Corinthians, da presença do torcedor, que é cada vez mais apoiando também o futebol de base. A visibilidade está aí já há algum tempo, né? A televisão mostrando, transmitindo os jogos. Quem dera se eu tivesse na minha época, tivesse transmissão de jogos da base. Pelo amor de Deus, seria maravilhoso, mas eu acho legal ver esses jovens despontando aí para o futebol. Obviamente, o mais promissor é o Endrick, né? Mas as imagens de violência sempre é muito ruim, a gente está mostrando. E só para variar, quando tem Endrick na história, os jornais lá da Espanha ficam alvoroçados com a figura desse jogador promessa, tanto em Madrid quanto em Barcelona. Todo mundo destacando o título do Palmeiras. Por quê? Por causa do gol do Endrick. Aliás, Abel Ferreira, amolece esse coraçãozinho. Assim, né? Só, de pouquinho em pouquinho você vai colocando o Endrick. Ele é um moleque feliz. Ele é. Daqui a pouco a gente vai vê-lo aí. Os olhos já estavam voltados para ele no aquecimento. Com bola rolando, o mesmo cenário. A joia alviverde sofreu muito na primeira etapa com a marcação corintiana. Ainda assim, o camisa 9 brigava, ajudava o time, mas não conseguia abrir o placar. O Endrick também está sendo muito bem marcado, mas é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento que aparecer o bicho pega. Depois do intervalo, estava claro que a equipe visitante tinha um novo plano: fazer o bicho pegar. Primeiro, o Endrick ele é um jogador especial pela conexão que ele tem com o gol, né? Isso poucos jogadores têm, ele é um cara especial, é um privilegiado por ter isso. Em relação ao primeiro tempo e o segundo, foi uma questão estratégica, né? No primeiro tempo a gente adotou uma postura jogando em bloco médio e no segundo tempo subimos a pressão. Em apenas 3 minutos, John ganhou uma disputa pelo alto e a bola ficou com o Endrick, que tentou a primeira finalização da segunda etapa. Pouco tempo depois, o camisa 9 tentou puxar o ataque e caiu na disputa com o zagueiro alvinegro próximo da área. Só que o árbitro mandou seguir. Era falta, sim. Usou o braço, desequilibra o Endrick. Depois de várias tentativas, a estrela finalmente brilhou. É craque! Chamou pro pé bom, chamou pro pé esquerdo e bateu tirando do goleiro Cauê. Depois do apito final, o atacante saiu correndo pro campo? Não, pro vestiário primeiro. Sempre que nosso time é campeão, sempre vou no vestiário ali, né? Tenho um tempo a sós com Deus, porque ele é inexplicável, né? Não é por acaso nada disso. E vou pegar o celular também, né? Pra mostrar pros meus fãs. Ó, a chance. Eu, hein? Valeu. Eu, hein? Qual a chance? Olha pra mim. Esquece. Peço desculpa à torcida do Corinthians, né? Por ter comemorado lá, mas tinha outro lugar, mano. Felizmente, pedi desculpa, mas o pessoal continua me xingando, né, mano? Não sei porquê. Rodeado antes, durante, claro, depois do jogo, o Endrick se tornou o artilheiro do Palmeiras no Sub-20 ao lado do John. Balançou as redes 12 vezes, dessa vez na casa do rival e extremamente decisivo. Fora do país, o desempenho de Endrick também repercutiu mais uma vez. Os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Esporte deram destaque ao poder de decisão da joia palmeirense. Já o Marca enfatizou que o Real Madrid
está tranquilo em relação ao interesse de outros clubes no atacante. Tá só com 16 anos, né? Ganhando esses títulos, participando da seleção, fazendo tudo isso, né? Participando do profissional, do jogo do profissional, pô, é inexplicável para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus e continuar agradecendo e focado no meu futebol. Agora ficam as dúvidas em relação ao futuro desse menino que quer encantar o Brasil. É a opção do Abel. Eu sei que, como eu sempre falo nas minhas entrevistas também, eu sempre vou estar lá para dar meu melhor, para dar meu 100%. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Eu vou dar meu 100% no profissional. Então, cara, independente de onde eu estiver, eu vou dar meu 100%, eu vou estar bem, vou estar feliz. Nesse domingo, Endrick já deu o seu melhor. E o brilho de 16 anos garantiu ao Verdão o bicampeonato. E já para começar o assunto com o Endrick, a turma Jogo Aberto reunida com Denilson Show. Chico Garcia pensa que tá nos anos 80, não é? Ficou com uma inveja do Juvena, quis dar uma de New Kids on the Block. 2 quilinhos, faz 2 quilinhos a menos, hein? Ninguém nem sabe o que é isso, tem adolescente que nem sabe que banda é essa. Olha só, tá rolando um papo legal entre Ulisses Costa e Marcos Assunção. Ô, Assunção, já não chega o topo aqui no Cadeirão, agora campeão sub-20. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Everton, boa tarde. Chico, Denilson, Sgarbi. Gordinho. Gordinho, mano. Gordinho. Saudade de você. O Everton Guimarães já deu aquela piscadona aqui no nosso telão. Ronaldo Giovanelli tá aqui. Parabéns pelo título feminino. Foi show de bola, de verdade. É um time guerreiro, de qualidade. E foi um grande adversário pro meu Colorado e levou a melhor. Então, que o futebol feminino continue ganhando, crescendo, evoluindo, é o que a gente deseja. E também, pelo menos eu desejo, que Endrick apareça logo entre os profissionais. Ah, mas tem 16 anos, não pode queimar etapas, tem que ser aos poucos, ok. Mas o Brasil precisa de talento e a gente quer ver esse talento, pelo menos começando a ter oportunidades. Marcos Assunção, de novo, ele foi o cara. Exatamente, Renata. E é gostoso ver e bom ver a humildade dele, né? De falar, ó... Ele fez o gol, ele foi comemorar com a torcida, infelizmente só tinha a torcida do Corinthians, e ele pediu desculpas, né, para a torcida, por quê? Porque não tinha a torcida do Palmeiras no campo. Então você vê que a entrevista dele depois falando, ó, eu quero que todos gostem do Endrick, gostem de mim, eu não quero ser um cara antipático, eu quero ter esse negócio de todas as torcidas gostar de mim e logo, se Deus quiser, voltar na seleção e todos vão torcer por mim. Isso é importante, você vê a cabeça, mesmo 16 anos, mas é um moleque do bem. Não, ele ainda tem seleções de base, não é? Ele pode ir para seleção sub-17, seleção sub-20. Não é só a seleção principal, que ainda, claro, tem um longo caminho. Agora, Ronaldo, isso, você que estava do lado de lá, nem sempre se ganha, nem sempre se perde. Títulos são assim futebol, mesmo. E esse time do Palmeiras Sub-20 já fazia uma campanha muito estruturada, mas com esse grande nome que é o Endrick, que agora a gente espera que ele finalmente faça a sua estreia em campo no profissional. E ele teve 4 finais que ele disputou e nas 4 ele levou o título. E sempre sendo protagonista. E sempre sendo protagonista. E nesse lance especificamente, além de ele ter dominado essa bola sozinho, que um cara como ele, um menino como ele, não pode estar sozinho no meio de campo, né? Passeando. Foi um erro de marcação. Mas também um erro, eu diria, no planejamento da categoria de base do Corinthians, aonde coloca o Aguinaldo Moreira, que é treinador de goleiro, que foi meu treinador de goleiro, com as meninas. Ele pode muito bem trabalhar com as meninas e trabalhar com os meninos também, porque aí era só dar mais uma passada, que estava de longe. Mas aí é um cara que já jogou, que tem essa forma de trabalhar com os goleiros, que vai poder corrigir esse menino também, o goleiro do Corinthians, que a bola está muito longe, ela vem rasteira, é mais uma passada. Se o Aguinaldo Moreira fosse o treinador desse menino, já teria feito o serviço. João Pedro Sgarbi, você teve o privilégio de acompanhar bem de pertinho a partida. Além do Endrick, alguma coisa chamou sua atenção? Alguma promessa, algum jogador especificamente? Porque fala-se muito no Endrick, mas ele é o protagonista. Tem todo um time do Palmeiras. Não. Tem o John também, que é meio campista, muito bom de bola, muito bom. John, meio campista, camisa 10. Muito bom de bola, muito bom de bola. Aí, ó, monstro, ó, guarda esse nome. Mas lá na arena também, a torcida realmente, o Ronaldo tá certo quando ele fala. A torcida faz uma festa muito bonita lá. Pena que aconteceu aquilo no final, que não precisava.
Foi um jogo bacana. O Endrick, no primeiro tempo, aliás, não teve um espaço. Teve uma bola só que ele arrancou e tudo, porque ele estava sendo muito bem marcado pelo João Pedro, meu xará, né? Que é zagueiro bom de bola também. Aí, nome diz tudo, né, Dé? Mas bom também, zagueiro do Corinthians. A primeira bola que ele desgrudou do Endrick. A primeira bola que ele desgrudou do Endrick é incrível. É uma bola que ele precisa para fazer o gol. E foi um golaço, assim. Me lembrou até um gol do Rivaldo na Copa do Mundo que eu mostrei pro Denilson. Aí é que tá, Ronaldo. Às vezes não é só o erro ou a falha de marcação. É que do outro lado tem um cara que faz muito mais que os outros, Ulisses. A gente vê o Endrick com pouca idade, mostrando uma qualidade acima da média. E aí não tem como não criar uma expectativa em todo mundo. Ah, mas se o Palmeiras quer preservar, quer esperar, ok. Só que, por outro lado, se ele está pedindo passagem, por que não dar uma oportunidade? Pela idade, não poderia ser um fator de proibir a entrada, finalmente, do Endrick em campo. É verdade. Eu confio muito no trabalho do Abel, né? O Abel sabe muito bem o que está fazendo. E o Endrick demonstra, nas suas palavras, no seu comportamento, um amadurecimento precoce, né, em relação até à sua idade. E eu acredito que a hora que ele entrar, Renata, vai ser um cara que vai fazer uma grande diferença. O Abel está preparando muito ele para isso. É um jogador diferenciado. E, ó, essa conversinha aí que fala o importante na base não é ganhar títulos. Não, discordo. O importante na base é também ganhar títulos, é também revelar jogadores. Porque quando você ganha títulos na base, você revela jogadores campeões, que têm a vontade de conquistar o título, entendeu? Aquele que nunca teve o sabor de conquistar título, dificilmente o terá no time profissional a mesma garra, a mesma gana e saber a importância disso. Então o jogador já vem com muito mais experiência quando ele conquista um título na base. Isso é importante. Grandes clubes, grandes times de futebol que ganham títulos são compostos de jogadores que conquistaram títulos. Muitos treinadores gostam disso, que têm o hábito, que têm o costume. E o Endrick é a grande sensação hoje do futebol brasileiro. Everton Guimarães, a gente já tem visto grandes partidas do Endrick, já observamos o trabalho dele, o repertório de gols, de jogadas, e é tudo muito natural, é muito dele, e agora, claro, aprimorando com os treinamentos contínuos, tanto com as equipes de base do Palmeiras quanto a principal. Beijo, Renato. Abraço a todos. Bom, vamos lá, vamos por parte. Eu tô com o Ulisses. Eu acho que base é para revelar, mas base é para ser campeão. Você forjar um jogador ganhando título, você forja um jogador campeão. Tô com o Ulisses. Sobre a questão do Endrick, Renata, a gente não acompanha o planejamento do Palmeiras com respeito ao menino. Então, talvez o Palmeiras possa ter uma ideia de que, lançando agora, queimaria etapas e tal. Mas eu tenho o direito de ter emoção, né, na análise. Lá no Palmeiras, não. Mas nós aqui, a gente tem direito de ter emoção na análise. Eu gostaria muito de ver esse moleque no time titular do Palmeiras, no time profissional do Palmeiras, jogando ao lado de figuras que dariam a ele ainda mais segurança para fazer o que ele faz tão bem. Porque os recursos desse moleque são negócios absurdos, assim. Ele tem muito recurso, Renato. Ele faz gol de tudo quanto é tipo. Do jeito que a bola vem, ele arremata muito bem. Aí, a gente fica, ao longo da vida toda, elogiando que clubes da Europa lançam jogadores brasileiros lá que aqui a gente mal conheceu. E, de repente, você vê um grande jogador brilhando num grande clube da Europa. E aí a gente fica daqui, nossa, olha o Brasil, olha o talento do futebol brasileiro desfilando nas principais ligas, nos principais clubes, mas lá tem quem banque, né? E aqui a gente fica com muito critério, com muito cuidado. Não sei, mas eu tenho o direito de imaginar se daqui a pouco não há uma ordem para que não exponha tanto, porque a gente quer expor aqui na Europa. Não sei, um negócio feito, uma cláusula contratual, sabe? Pode ser até um pré-acordo ou dentro de um acordo já estabelecido, que alguém de lá diga, não exponha. A gente quer usar aqui. Mas aí fica um negócio meio estranho. A gente analisa e vê os jogadores jovens brilhando na Europa, acha legal. Aqui, os times ficam cheios de dedos para lançar. O Cruzeiro aqui tem lançado jogadores como Stênio, Daniel Júnior, o Bruno Rodrigues, que não é um jovem, né? Não é da base, não é um jovem, mas também é um jogador de pouca idade. E está lançando, Renato. Isso tem feito muito bem. O Vitor Roque é uma prova disso. Lançado aqui, está lá no Atlético Paranaense. Põe o menino para jogar, Abel. E uma prova que o Vitor Roque poderia ter um contrato bem melhor amarrado pelo Cruzeiro. Uma administração anterior que acabou fazendo com que o Cruzeiro ficasse perdendo essa joia, que é o Vitor Roque, que está brilhando no Furacão. Isso é só em 2022, que são os números ampliados no nosso telão. Endrick, só 16 anos, sempre é bom reforçar.
Ele no sub-20 do Palmeiras são 20 jogos e 12 gols. No sub-17 do Verdão, 6 jogos e 8 gols. Aí os títulos dele pelo Palmeiras. Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi eleito o melhor jogador, levou o Brasileirão Sub-20 e também a Copa do Brasil Sub-17. Agora, título pela seleção Sub-17. Torneio de Montaigu como melhor jogador, foi lá na França esse torneio, como melhor jogador e artilheiro da competição. E aí aqui, ó, campeão e marcou gol em todas as finais que disputou. 16 anos, ok, eu sei que tem tempo, que o Real Madrid e o Barcelona já estão de olho, que os jornais, a mídia espanhola também, e daqui a pouco outros lugares do mundo. Mas, gente, por que não? Tem pessoas... Denilson, você começou a sua carreira com 16 anos. Tem jogadores que podem ter esse privilégio porque o talento já amadureceu, já apareceu. Loirão, são outros tempos também, né? Eu acho que na minha... Vou falar do momento que eu me profissionalizei, eu acho que a técnica falava mais alto do que hoje, tecnicamente falando. Hoje o jogo, por ser muito físico, pode ser que deve estar tendo esse cuidado com ele também. O físico do Endrick, até comparando com você, quando tinha 16 anos, é mais avantajado, parece mais forte. Ele tem uma estatura baixa, né? Ele é baixo, não sei qual que é a altura dele, mas aparentemente ele é um jogador baixo, ele fisicamente parece ser bem preparado. Acho que é um processo natural, acho que o Abel está fazendo certo já de levá-lo para configurar ali o banco de reserva. Aos poucos ele vai ter a oportunidade dele. O que me chamou a atenção nos números ali é ser o melhor jogador, né, da categoria sub-20, ele tem 16 anos. Então isso mostra o talento que ele tem. Sobre os gols, enfim, é um cara que tem faro de gol, esse gol que ele marcou nessa final que a gente está mostrando de novo, isso mostra que ele pensa logo em definir a jogada, ele não fantasia muito a jogada, então ele define muito, então isso é o faro de gol que ele tem. É questão de tempo, não é garantia nenhuma que vai vingar, que vai ser um grande jogador, mas assim, ele está dando indícios de que vai ser uma grande referência daqui a alguns anos para nós brasileiros. É o que parece, né, Chico? Você que já cobriu várias vezes também jogos do Endrick, já viu de perto. 1,73 é a altura do Endrick. Muito forte fisicamente e ele foi destaque com 15 anos em categoria sub-21, sub-19, sub-17, agora com 16 numa categoria sub-20. Eu acho que ainda está dentro do curso natural das coisas, Renato. A gente está falando de 2 meses em que ele fez 16 anos, ou seja, antes disso ele tinha 15 e disputando uma copinha. Um pouquinho antes, 14. 14, né? Tu vê na ordem. Mas ele foi o destaque da copinha com 15 anos, recém fez 16, então já foi relacionado, ele vai entrar. Até o final do ano ele vai jogar. Dá uma segurada, Menudo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.